Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, direto de Campina Grande. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 13 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Engenheiro de Saneamento. Parabenizamos a todos os profissionais, a todos os engenheiros que trabalham na área do saneamento. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Elton trazendo a conclusão da palavra que foi ministrada desde a última sexta-feira. Você também ainda ouvirá o cantor Sérgio Lopes louvando a Deus logo mais. Antes, porém, desejamos orar por você que está conosco nesse início de semana, por sua família, para que Deus abra as portas, Ele ilumine os caminhos de decisões que vamos tomar no comecinho desta semana. Pai, obrigado por este dia que se descortina diante de cada um de nós. Senhor, não sabemos o que haveremos de passar. Por isso te pedimos, te rogamos que o Senhor abra as portas, o Senhor nos ilumine o caminho, orientando a nossa vida no que devamos fazer, as decisões que vamos tomar. Pai, abençoe a cada família, cada internauta, cada telespectador que está conosco, que nós possamos ter um início de semana abençoada sobre as tuas bênção, sobre a tua direção, sobre os teus cuidados. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma acalentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo, em tuas fontes, se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não pisaram tuas ruas, mas vivem por te amar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor
envolver. Precisamos envolver. Sempre será pouco, irmãos. Sempre será pouco. Então, obviamente, existem as mais variadas necessidades. Financeira, com certeza, pode ser uma das maiores, às vezes. Mas a financeira, sem o envolvimento correto, o que adianta ter dinheiro se não tem quem se envolva? O que adianta uma igreja com um caixa de 1 milhão, se não tem quem se envolva na missão? Vai contratar pessoas de outros lugares para fazer a missão. Isso não faz sentido. Nós precisamos nos envolver na obra do Senhor. Nós precisamos abrir a nossa boca e anunciar. Nós precisamos de mão de obra. E essa mão de obra não vai cair do céu. É você, é eu. Somos nós que precisamos falar. Na nossa casa, na nossa vizinhança, nas escolas, no trabalho, aonde quer. E se você for um chamado especial, que vá para outro lugar. Eu fui chamado para outra região do Nordeste, que vá. Eu fui chamado para o Sul, que vá. Eu fui chamado para outro país, que vá. Vá. Não se curve. Se você foi chamado, não se dobre. Então você já parou para pensar? Quantos locais aqui, na circunvizinhança da igreja sede, você poderia estar? Mas por que nós não nos envolvemos? Há poucos trabalhadores. E a dura verdade é que poucos querem ir. Poucos querem se envolver. Poucos só querem isso que está acontecendo hoje. Vim, louvei, ofertei, orei, recebi oração e agora estou recebendo um alimento e vou para casa viver mais uma semana. Mas esse alimento precioso, ele precisa ser vivido, ser praticado. Ele precisa ser mastigado, comido e vivido. Então eu pergunto a você nessa noite: você está disposto a ir? Você está disposto a se envolver? Você está disposto a dar mão aos pastores locais, aos líderes do departamento de missões? Você está disposto a entregar-se totalmente para se envolver, para agir, para falar de Cristo Jesus? Mas eu não tenho coragem. Mas eu sou tímido. O Senhor não nos deu um espírito de timidez. Abre a tua boca e o Senhor, Ele vai lembrar a você a mensagem do Evangelho. E aqui eu quero trazer agora uma quarta razão: que o nosso dever é clamar ao dono da obra por mais trabalhadores. Então aqui Jesus Cristo, ele no versículo 38, ele apresentou a problemática. Qual é a problemática? Não tem trabalhadores. Apresentou uma verdade, a verdade é que a obra é muito grande, a situação das multidões é precária, eles estão perdidos, mas ele aqui apresenta a solução. Como bom profeta que ele era, ele traz aqui a solução. E qual é a solução? Ele diz: clamem, roguem, orem. Ele diz, versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos aqui uma verdade muito importante aqui nesse texto. Primeiro, a seara tem um dono, e o dono da seara é o Senhor. A seara tem dono. Então, lembre-se, o maior interessado é Cristo Jesus, é o Senhor, o dono da obra. Ele é o maior interessado. Então ele não vai deixar o campo se perder, ele não vai deixar a obra se acabar, mas aqui ele vai contar com a oração da igreja, com a oração dos discípulos. Roguem, orem, clamem,
ao dono da seara para que mandem mais trabalhadores para a seara. E que nós temos um papel muito importante como povo de Deus. Deus intervém nesse mundo a partir das nossas orações. Deus decidiu agir na vida de indivíduos, agir na nossa vida por meio da oração. Quantas e quantas pessoas oraram por nós, clamaram pelas nossas vidas, para que nós estivéssemos aqui. Quantas mães que viram seus filhos crescerem no Evangelho, mas se distanciaram na adolescência, e eles clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, insistiram com o Senhor, lutaram como Jacó lutou com o Senhor, e o Senhor atendeu a oração e os seus filhos voltaram. Nós precisamos entender que temos um papel preponderante. O Senhor ordena a todos os seus discípulos que orem. Ore sem cessar. Então, primeiramente, porque Ele é o dono da obra. Segundo, só Ele pode enviar trabalhadores adequados para a obra. Esse é o entendimento. Ele que vai enviar trabalhadores adequados. Então, aqui nós temos duas dimensões aqui, importantes aqui. A primeira dimensão aqui está relacionada aos trabalhadores que são enviados para lugares específicos, regiões específicas, mas há também a necessidade de trabalhadores locais que se envolvam no contexto, porque precisamos entender, aqui esse capítulo 9, versículo 35 a 38 está dentro do contexto de toda a carta, de todo o evangelho, de Mateus, e o capítulo termina lá em diante do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Então precisamos entender que Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então tem uma dimensão aqui. Uma das primeiras dimensões que poderiam encontrar aqui é que existem sim trabalhadores que serão enviados para locais específicos. Existem. Eu saí da minha terra natural é Campina Grande, e eu não moro há quase 8 anos em Campina Grande, e moro moro a 1 hora de Campina Grande. Eu saí de Campina Grande para outra região. Então existem os trabalhadores específicos, que vão para outros locais, mas existem os trabalhadores locais. Existem aqueles que precisam trabalhar localmente. Então precisamos lembrar disso. Então quem envia trabalhadores adequados é Deus, porque Ele é o dono da obra. A expressão enviar aqui está relacionada a isso, é colocar para fora. É como o exército está em guerra, e o exército está perdendo, e o capitão, o general vai enviar os seus reservas, ele envia para fora os seus reservas. Oremos para que Deus levante soldados comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. Então nós precisamos ter essa ideia, precisamos de obreiros específicos. E quem são esses obreiros específicos? Os missionários, os presbíteros, diáconos, professores de escola dominical. Esses são específicos, aqueles que são enviados para determinados lugares específicos. E existem aqueles que são os demais discípulos. Aonde Jesus está, os discípulos estão acompanhando Ele, e eles estão anunciando. Então aqui está no sábado, está a Kombi lá fora, o megafone ligado na maior altura, anunciando o reino de Cristo Jesus, anunciando as boas novas, o ano aceitável do Senhor. E quem está lá? Os discípulos, dizendo: venham, tem pão na casa, a fartura na casa, venham, alimentem-se do pão vindo do céu. Eles estão lá envolvidos, mas tem lá um cabeça, tem um líder, tem lá o específico que está na direção, que está tomando a frente. Então a obra do Senhor, ela é grande, e ela se destrincha em vários âmbitos, na igreja local, nos departamentos, e ela se estende para fora das 4 paredes da igreja. Então o que é que nos falta? É orar. Orar não é difícil, precisamos clamar, precisamos pedir. E eu me lembro, eu gosto muito dessas lembranças antigas, e eu me lembro quando eu era criança, e todo domingo
todo domingo que tinha um culto chamado culto de missões, havia um momento específico no culto em que o dirigente ou o pastor que estava no culto, ele chamava e dizia: aqueles que têm o desejo de se envolver na obra missionária do Senhor, venham aqui até a frente. E eu, como criança, sempre ia, às vezes pelo exemplo, comecei pelo exemplo das pessoas que iam, mas só que esse exemplo foi levando ao nascimento da semente do Evangelho no coração, e a ânsia e a vontade também de ser aquele que vai anunciar a mensagem do Evangelho. E eu me lembro que, conforme crescia, chegando à adolescência, a consciência de que havia um chamado para o pastorado. E eu me lembro que quando eu entrei para o seminário, e entrei em crise nos seminários, eu quero lá ser pastor. Pastor é um negócio difícil demais, sofre demais, a família sofre, os filhos sofrem. Esse era o testemunho que eu tinha de pastor. Mas quando as pessoas estão orando para que Deus envie os obreiros específicos, não há escapatória. E eu me lembro que no dia 15 de dezembro de 2018, no dia da minha formatura, estava lá todo mundo se congratulando, todo mundo alegre, todo mundo feliz, as canções, as ministrações da palavra, e eu no meu cantinho lá em pé, o Espírito Santo de Deus colocou uma oração nos meus lábios, e naquele dia as resistências caíram, e eu disse ao Senhor: Senhor, aonde Tu me enviares, eu irei. Aonde o Senhor me colocar, eu irei. E pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Já estou pastoreando ali em São Vicente há quase 8 anos. Porque Deus tem os chamados específicos, mas tem aqueles que são chamados gerais. Então há uma urgência, há um clamor. Nós precisamos clamar: Deus, levante no meio de nós essa nova geração. Levante missionários, missionárias, presbíteros, diáconos, pastores. Mas também, Senhor, levanta-me. Levanta-me como um proclamador do Teu Evangelho. Coloca a sede, a fome no meu coração, a compaixão no meu coração, para anunciar as boas novas de salvação àqueles que são perdidos. Então, observamos como está linkado aqui aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele vem falando. Então, logo após aquela cena, vemos Jesus enviando os seus discípulos. No contexto maior do Evangelho de Mateus, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo escolhendo os seus discípulos, os 12, depois envia 12, depois envia 70, justamente nesse contexto mais amplo, para demonstrar que o Senhor atendeu a oração de Jesus Cristo e enviou mais trabalhadores. Ele orou, escolheu 12, depois enviou 70 para fazer a obra. Então o Senhor atendeu a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ter esse entendimento, que Jesus Cristo, Ele conta, irmãos, conosco. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas que privilégio é saber que Ele decidiu contar conosco. Que privilégio é, irmão, saber que Ele decidiu contar conosco, que somos apenas vasos de barro. Às vezes somos apenas um caco, com uma laminha lá de óleo, mas aquele óleo é o óleo do Espírito Santo de Deus. Ele decidiu contar conosco, Ele decidiu contar com a nossa liberdade para agirmos. Então Ele nos convida nessa noite a participarmos, a colaborarmos com a obra de Deus, orando para que o Pai envia, Pai, envia mais trabalhadores, levanta no meio de nós, levanta. Nós precisamos ter esse sentimento de está faltando mais, precisamos mais. Eu achei muito lindo no dia do culto aqui, de jubilamento do pastor Bosco, no primeiro dia, e que entrou aqui os oficiais daqui da igreja, diáconos e presbíteros, e eles ficaram aqui lado a lado. A gente olha aqui e acha que é muito, é pouco. Precisamos mais, precisamos de mais, muito mais.
de homens e mulheres que se envolvam com a obra do Senhor. Então, a nossa oração deveria ser: Senhor, levanta trabalhadores, homens e mulheres dispostos a trabalhar contigo, e desperta-me a mim mesmo, para que eu seja um trabalhador contigo nesta grande obra. Ajuda-me, Senhor. Essa deveria ser, irmãos, uma das nossas orações, e pode ter certeza, quem sabe é o Senhor. Não, aqui a oração é uma oração que será atendida. Se o Senhor quiser. Não, aqui a oração é: Senhor, envie trabalhadores, e eu estou me colocando aqui à disposição para ser um trabalhador. O Senhor atenderá a oração, o Senhor acenderá a chama no seu coração, e você se disporá, você vai se dispor a trabalhar nessa grande obra, porque você está se colocando diante do Senhor. Então, meus amados, temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos apenas consumistas da fé, consumidores, que só consomem, que comem as bênçãos celestiais, mas não compartilhamos dessas bênçãos celestiais. Nós estamos aqui, irmãos, com essa bela e ótima oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus Cristo, mas muitos irmãos não estão hoje aqui, e eles precisam ouvir, de que eles precisam participar, de que eles precisam trabalhar, de que esses bancos não podem conter a quantidade de pessoas. Nós não podemos cruzar os nossos braços. Como igreja de Cristo Jesus, não podemos cruzar os nossos braços. A igreja de Cristo é gloriosa. É o suficiente. Não. Esses bancos teriam que ser insuficientes. Insuficientes. Não conter a quantidade daqueles que creem em Cristo Jesus. Porque é isso que Apocalipse nos revela. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos. E vemos o que lá? Uma multidão incontável, inumerável. Nós precisamos ser movidos por esse sentimento. E aqui eu queria concluir. Como vimos, o texto apresentou algumas razões. Jesus Cristo problematizou, disse: olha, a obra é muito grande, isso é uma verdade indubitável, mas tem poucos trabalhadores. Orem ao Senhor. E qual é o nosso maior exemplo? Jesus Cristo, que vai de viela em viela. E aqui eu queria trazer uma conclusão sobre o que nós podemos aprender sobre Jesus. O que nós aprendemos com Ele? Primeiro, que Jesus conta conosco para trabalharmos juntos na obra, e não há maior privilégio do que esse. Essa é uma das primeiras lições que nós encontramos aqui quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos. A segunda lição que aprendemos com Ele é que Jesus, Ele se compadece da realidade terrível que o pecador se encontra. Jesus, Ele se codói com a situação em que os homens mortos se encontram. Terceiro, aprendemos que Jesus sabe da realidade da obra. Jesus, Ele não está alheio à situação do Calvário, à situação da seara. Ele não está alheio, Ele conhece a obra. Por isso Ele nos convoca a orarmos por mais trabalhadores. Então Ele conhece a situação. Como é que nós, diante dessa realidade, como é que nós devemos agir agora? Nós vimos várias verdades aqui nesse texto. Como é que deve ser a minha atitude agora diante dessa mensagem que eu ouvi nessa noite? Primeiro, devemos botar a mão na consciência e refletir: eu sou um trabalhador ou apenas um consumidor? Essa é a primeira coisa que precisamos refletir. Eu sou um trabalhador? Eu sou aquele que soma ou sou aquele que divide? Eu sou aquele que soma ou aquele que espalha? Eu sou aquele que trabalha ou eu sou aquele que apenas consome? Segunda verdade: orar para que Deus levante trabalhadores em nossa igreja. Precisamos de que, como eu disse, presbíteros, diáconos, professores. Precisamos de cristãos comuns para desempenharem as mais diversas atividades na igreja. Precisamos, como igreja precisamos disso. A igreja do Calvário precisa disso. Precisa. Então, vocês não deveriam ficar satisfeitos com Espanha,
com o México. Porque o que foi que ele disse? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, como igreja local, uma igreja local que está trabalhando. Então, vocês estão envolvidos. E isso é ótimo. Mas sempre haverá mais lugares. E por último, devemos orar a Deus pela nossa própria vida, para que nós sejamos um instrumento de Deus. Precisamos clamar: Senhor, que eu seja esse instrumento, que eu seja esse canal de bênção na vida daqueles que estão como ovelhas que não têm pastores. E é muito lindo a expressão que o Senhor Jesus Cristo escreveu no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz, né? Ainda há ovelhas que não são deste aprisco, eles não estão nesse aprisco, mas que quando eles ouvirem a minha voz, eles saberão e virão até esse aprisco. Você é esse porta-voz, você será o instrumento que levará a voz do bom pastor, e as vidas se renderão a Cristo Jesus. Então fique com a verdade desse texto. A obra missionária, ela é grande, ela é imensa. O que é que nós precisamos saber, precisamos entender para nos envolver? O texto já disse, nós já temos o maior exemplo. Jesus Cristo não fica de braços cruzados, Ele fala, e Ele trabalha, e Ele conhece a realidade de cada igreja. Ele conhece, e Ele nos convida a fazer o quê? Roguem ao dono da seara, para que envie mais trabalhadores. Que Deus abençoe a igreja congregacional. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Tenham todos um dia abençoado. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.